Nunca subestime a coragem de um jovem católico. Mais audacioso que qualquer protestante pentecostal, coroinha da diocese de Afogados da Igazeira desmonta bispo por fazer política partidária no altar, que dividiu mais ainda os fiéis. Enquanto os pastores mirins estão mais preocupados de pregar as bênçãos da prosperidade, jovem coroinha dá aula de humildade e se torna referência nas redes sociais, mas corre risco de ser perseguido por uma parte do povo católico. Mas o que será que esse coroinha fez de tão corajoso que vai deixar qualquer jovem protestante de boca aberta e vai fazer muitos refletirem sobre a idolatria política? Fique até o final que você vai descobrir já já, logo após a vinheta. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Saudações a todos, que a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. É um imenso prazer ter vocês aqui no canal e eu já peço a sua colaboração para que a mensagem que eu estou transmitindo alcance mais pessoas. Deixa aí o seu like, que é muito importante e não vai te custar nada. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, ok? Após homilia de Natal polêmica, jovem coroinha sai da zona de conforto e escreve carta para o bispo Dom Limacedo, que é desmontado por fazer política partidária no altar. Mas antes de ler a carta, assista só o trecho da homilia. Eu fico pensando em vários deputados nossos que estão inventando lei para se blindar. Meu Deus do céu! Essas pessoas têm juízo não, é? Querer burlar a lei para esconder e reconhecer crimes que praticaram. Imagina um deputado, alguém importante, com 100 mil reais em casa. Ninguém guarda volume de dinheiro em casa. Se guarda, a gente começa a desconfiar. Tem alguma coisa errada. O dinheiro se coloca no banco. Se são R$2, a gente deixa em casa para comprar o pão. Mas se são 400 ou 500 mil reais, ninguém deixa em casa. E dizer que vendeu um carro, era o dinheiro do carro. Mas cadê as provas dessa venda? Onde é que estão? Peraí, somos pessoas adultas inteligentes. Não adianta enganar o povo de Deus, sobretudo hoje com a internet, com tantas fontes de informações. É verdade que ali tem muitas informações errôneas, deturpadas, mas se você confere várias informações, fazendo um check-up, vai perceber que tem muitas coisas que são verdadeiras. Pessoas que tentaram contra a democracia, elas têm que responder à justiça por aquilo que fizeram. Destruíram parte dos prédios que representam a nossa democracia. Essas pessoas vão ficar imunes? Não pode, porque se ficarem, a verdade será mentira, e a mentira tornar-se-á verdade. Se não forem culpabilizadas, elas, se não conseguir agora, porque o país brasileiro tem leis, existem as competências de cada ente. Se não fosse assim, estaríamos aqui numa ditadura, e muitos de nós não estaria mais vivo. Isso eu lhes garanto. Isso eu lhes garanto. Muitos de nós não estaríamos mais vivos. Se atentou, se preparou para matar um presidente da República, um vice-presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal. Espera aí, minha gente. É muita coisa para tão pouco tempo. É verdade que a democracia, ela ainda é um sistema frágil. Precisamos ter instrumentos para acompanhar aquelas pessoas cuja confiança nós demos por um voto. Eles fazem o que querem. São eleitos para serem nossos representantes. Mas olha o dedinho. Nunca nos perguntam sobre os temas que nos interessam. Fazem o que querem. Ganham o que querem. Participam de reunião online em outros países do Brasil. Não pode. Tem que estar presente na hora da votação. Tem que estar presente lá nas reuniões onde decide o futuro dessa nação. Tem que estar lá. E muitos saem, ficam ainda recebendo dinheiro brasileiro, falando mal do Brasil. Tem presidente no mundo que está querendo mandar em outros países
tentou mandar no nosso, mas aqui, como eu disse, tem um sistema democrático eficiente e sempre com a graça de Deus vai continuar. Coloco por que essas situações? Porque a fé não deve ser distanciada da prática do dia a dia. A fé tem que estar ligada à nossa existência. E a nossa existência também passa pelo campo político. Eu não falando política partidária aqui, da política do bem viver, do bem bom administrar. Seja ele quem estiver lá, de um partido ou de outro, tem obrigação, não é favor nenhum, de usar bem as verbas, os impostos que nós pagamos, devolvendo à sociedade aquilo que a sociedade também está plantando. Se não for assim, a juventude vai aprender de forma errada o que é viver em comunidade. O Brasil é um país dos mais belos do mundo. Eu estava vendo um programa dias atrás e apresentaram ali 4 ou 5 espaços no Brasil que não existem em canto algum. O Brasil é maravilhoso, é belíssimo. Tanto é que Deus é brasileiro. Não é por nada que a gente diz isso. Mora em país tropical, admirado por Deus, por todos, nascido no coração de Jesus. A fé está ligada à vida e a fé deve transformar as relações humanas, porque uma coisa reverbera na outra. Eu, como bispo, tenho que dar um bom exemplo a vocês. Agora, acompanhe comigo a pequena carta do jovem Coroinha. Coroinha escreve carta e aumenta polêmica contra Dom Limacedo. Meu nome é Leandro Alberto Silva, sou coroinha do bispo Dom Limacedo na Catedral Nossa Senhora da Penha e venho, por meio desta carta aberta, manifestar publicamente minha posição e respeito das recentes falas proferidas por ele durante a celebração do Natal. Dom Limacedo possui muitos anos de caminhada na igreja. A idade que tenho corresponde apenas a uma parte de sua vasta experiência, conhecimento e maturidade. Por isso, causa-me profunda estranheza que um homem tão preparado decida abordar política em uma missa de Natal. Esse equívoco me fez refletir sobre sua autoridade espiritual e também me questionar enquanto servo da igreja. Não deveríamos nós católicos viver sob a lei de Deus antes das leis dos homens? A política pode ser importante para a organização humana, mas não é fundamento para a salvação. Não me oponho o que cada fiel tenha sua posição política, nem a diálogos sobre o tema. Porém, afirmo com clareza, a igreja não é palanque. O espaço litúrgico não deve ser utilizado para a promoção de ideologias de qualquer tipo. A casa de Deus deve ser respeitada. Sou aquele que lava as mãos do bispo antes da consagração da Eucaristia. Meu propósito como coroinha é auxiliar na propagação da palavra de Deus, e não da palavra dos homens. Conversamos diversas vezes e tivemos bons diálogos, mas neste caso, confesso minha profunda decepção. Recentemente, o próprio Papa recordou que sacerdotes não devem fazer da igreja um ambiente de militância política. Além disso, o Código de Direito Canônico promulgado por João Paulo II orienta no cânon 287, parágrafo 2, não tomem parte ativa em partidos políticos ou na direção de associações sindicais, a não ser que, a juízo da autoridade eclesiástica competente, o exija a defesa dos direitos da Igreja ou a promoção do bem comum. É por isso que reforço: a Igreja é lugar de oração, comunhão, reconciliação e encontro com Deus, não de promoção política. Conclamo meus irmãos católicos a serem vigilantes, pois nem toda palavra proferida por um sacerdote representa a vontade divina. Me posiciono firmemente contra esse tipo de postura, mesmo diante de ataques e ameaças que venho sofrendo por expressar minha opinião. Não recuarei nem abaixarei a cabeça ao defender aquilo que acredito ser fiel ao Evangelho e ao respeito devido ao altar. Em nome da unidade da Igreja, peço perdão a Deus por este episódio que causou confusão em sua casa e peço perdão aos fiéis que foram à missa para celebrar o Natal
e acabaram ouvindo discursos que não deveriam ocupar aquele espaço. O Natal é a celebração do nascimento de nosso Salvador Jesus Cristo, que veio ao mundo para a nossa redenção. É o dia em que recordamos o Verbo encarnado, o cumprimento da promessa anunciada pelo anjo, o dia em que reis ofereceram ouro, incenso e mirra, reconhecendo sua majestade, que jamais esqueçamos que ele nasceu para curar, ensinar, salvar e entregar a própria vida por nós. Não sou bispo, mas se pudesse dirigir algumas palavras a vocês neste dia tão sagrado, seriam estas, acompanhadas de uma sincera reflexão em fraternidade com meus irmãos e irmãs na fé. Meus irmãos, aqui estamos diante de um jovem que talvez possa precisar de ajuda futuramente, se é que vocês me entendem. Sabemos que a igreja condena fazer política partidária, seja ela para político A ou B, mas aí vai ter gente que vai falar: mas se fosse do partido da direita pode, né? Não, até mesmo na própria carta que ele escreve, tá lá no Código de Direito Canônico que não se deve fazer política partidária. Mas agora eu pergunto, como católico de verdade, você teria a mesma coragem de escrever uma carta como esse jovem fez? Na sua opinião, você acha que esse coroinha fez certo em escrever essa carta? Escreva sua opinião aqui nos comentários, ok? E aqui vai um exemplo de como não fazer política partidária. Todos ficaram sabendo sobre a situação da prisão de Nicolás Maduro, correto? Pois bem, o Papa Leão se pronunciou e vejam a diferença entre o que ele falou e a forma que Dom Limacedo falou. Com animo colmo di preoccupazione, seguo gli sviluppi della situazione in Venezuela. Il bene dell'amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace, garantendo la sovranità del Paese, assicurando lo Stato di diritto iscritto nella Costituzione, rispettando i diritti umani e civili di ognuno e di tutti, e lavorando per costruire insieme un futuro sereno di collaborazione, di stabilità e di concordia, con speciale attenzione ai più poveri che soffrono a causa della difficile situazione economica. Per questo prego e vi invito a pregare, affidando la nostra preghiera all'intercessione della Madonna di Coromoto e dei santi José Gregorio Hernández e Sor Carmen Rendiles. Hoje aqui no Brasil a liberdade está em jogo, seja ela política ou religiosa. E se você duvida disso ou pensa o contrário, me fala aqui nos comentários sua opinião. Não esqueça de dar o seu like e compartilhe esse vídeo com seus parentes e amigos para que mais pessoas conheçam nossa fé católica. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!